eu estou deveras curioso para saber exatamente qual vai ser a abordagem desse vídeo. Se ele vai tratar o Reigen de uma forma ruim ou de uma forma boa. Eu acho que, na verdade... Não vou entrar em tipo, achismos aqui. Eu vou esperar o que é que o Rafael tem pra falar e aí eu vou opinando de acordo com as opiniões dele. Bora! Eu sou o Rafael, psicólogo, e o personagem de hoje usa uma pessoa como ferramenta para ganhar dinheiro e manipula as pessoas para conseguir viver. E mesmo assim não é um vilão. Bem-vindo a Mob Psycho. Hoje vamos refletir sobre Arataka Reigen. Tem spoiler de todo o anime de Mob Psycho. Vamos lá. Ser alguém. Um jornalista revela essas palavras que estavam na redação que o Reigen tinha feito durante a formatura dele. E se lembrar disso faz o Reigen refletir. Lembre-se dessas duas palavras, elas farão sentido no final do vídeo. A história do personagem de hoje me trouxe um sentimento que hora ou outra ele acaba voltando. O sentimento de ser uma fraude. Quem acompanha o canal sabe que na época da escola acabaram me adiantando 2 anos, o que fazia eu sempre ser o mais novo da turma. Então, hora ou outra eu parava, olhava ao redor da sala e pensava, eu sou uma fraude, eu não era pra estar aqui. E esse sentimento se repetiu quando eu terminei a escola, fui estudar programação, quando eu fiz psicologia, quando eu criei o canal. Enfim, muita história. Vou ter que criar outro canal pra contar essas histórias, que é muita coisa. E aí vem um grande ponto. Você pode sentir isso quando você tem 14 anos, como é o caso do Mob, quando você tem 28 anos, como é o caso do Reigen. Não existe uma regra pra isso. E os dois ali acabam sendo um contraste justamente por isso. Cada um lidando com suas incertezas em determinada fase da vida. O que o Mob tem de poder, o Reigen tem de carisma, de como lidar com as pessoas. Ninguém é melhor do que ele na série nesse aspecto. E aí, como é que funciona a história do Reigen? Carisma não necessariamente. Se a gente for pegar atributos de RPG, por exemplo, ele tem um bom carisma, mas ele é expert em manipulação, tá? E persuasão. Cara, ele tem um pouco de carisma. Não são status horrorosos, mas ele é muito forte na persuasão e na manipulação, pô. Né? Ele trabalhava em uma empresa onde ele não era feliz, onde ele não gostava, ele não se encaixava muito bem. Aí ele resolve montar o seu próprio negócio, sem uma linha meio que palpável, porque ele não sabia muito bem o que fazer. Ele começou o escritório paranormal porque ele viu um anúncio em uma revista. Ou seja, as coisas foram acontecendo pra ele. E aí nesse escritório paranormal, ele começa a mexer com as dores das pessoas que procuram ele para resolver questões espirituais. Só que ele não tem poder nenhum, ele não é um paranormal, ou seja, ele é uma fraude. E o mais curioso da série é que as pessoas que procuram ele não necessariamente estão com problemas espirituais, tanto que o Reigen em muitas ocasiões acaba resolvendo o problema dessas pessoas, mesmo não tendo nenhum poder. Vitor, eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. O Reigen é o Thiago de Ordem Paranormal. Nossa, é muito parecido a vibe. Acreditando que sim, estão sendo curados por ele. Mas não, ele não tem o carisma, ele tem a lábia. Questões do cotidiano, questões palpáveis. E essa conjuntura de fraude do Reigen é justamente porque ele tem algo que todos nós temos, que são incertezas. Inseguranças. O Reigen é cheio delas, o que talvez faça a gente se identificar tanto com esse personagem, ou pelo menos boa parte de nós. Seu cérebro de sobrevivência está constantemente atualizando seu mundo, fazendo julgamentos sobre o que é seguro e o que não é. É como se ele não gostasse de incerteza. Então ele inventa todo tipo de história não testada centenas de vezes por dia. Afinal, para a mente, incerteza é como se fosse um perigo. Se seu cérebro não sabe o que está por vir ao virar a esquina, ele não pode mantê-lo você fora do perigo. Então com isso ele às vezes acaba personalizando demais ameaças e levando a conclusões, às vezes não verdadeiras. Ou seja, seu cérebro fará quase tudo por uma questão de certeza. E com isso você está conectado a superestimar as ameaças e a subestimar sua capacidade de lidar com elas. Tudo em nome da sobrevivência. Às vezes o cérebro prefere conhecer um resultado de uma forma, mesmo que seja ruim ou bom, justamente para tentar tirar alguma vantagem sobre isso. Então vamos lá, o Reigen tinha um emprego normal e ele queria largar tudo, tinha esse sentimento de incerteza e ele meio que tenta várias coisas.
faz. Ele começa uma coisa e rapidamente já pensa em fazer outra coisa. E com isso ele se torna especialista em várias áreas. E aí com isso entra o mob na vida dele, pra mudar completamente sua vida. No próprio encerramento da série a gente vê isso. Nele mostra a vida cotidiana do Reigen, representando o mundo dele como sendo preto e branco. E quando ele conhece o mob, seu mundo passa a ter Cara, cores. eu não tinha notado isso, tá? Que você está mais calmo quando está antecipando dor do que antecipando incerteza. Por exemplo, descobriram que a incerteza no trabalho, por exemplo, afeta mais sua saúde do que realmente perder o emprego. Ou seja, a incerteza psicológica é um dos maiores desafios do nosso cérebro. Pesquisadores britânicos descobriram que participantes do estudo que sabiam com certeza que receberiam um choque elétrico se sentiam mais calmos e menos agitados do que aqueles que foram informados que só tinham 50% de chance de recebê-lo. Quando o mob encontra o Reigen, a sua incerteza meio que diminui. O mob trata o Reigen como se fosse um mestre, um sábio. Isso faz o Reigen meio que perceber que ele é alguém, justamente a coisa que ele mais queria. Com agora o mob trabalhando para ele, aquela mentira que o consultório dele poderia exorcizar espíritos, agora sim tinha alguma verdade naquilo. E os dois ali entram em um vínculo onde ambas as partes são beneficiadas. Enquanto o mob ajuda o Reigen com os espíritos, com questões que o Reigen não podia lidar, afinal ele não tinha poderes, o Reigen ajuda o mob com questões cotidianas da vida. Só que isso, com o tempo, acaba criando uma dependência entre os dois. Enquanto o mob passa ali a acatar todas as precisa do outro. O Reigen, que sempre conseguiu se virar sozinho, sem precisar de ajuda, passa agora a não conseguir mais ver o escritório sem a presença do mob. Então ele começa a ligar pra ele com a maior frequência, ele exige mais a presença do mob, até o dia D que o mob decide ficar um tempo sem encontrar o seu mestre. Nesse dia o Reigen se sente muito mal com aquilo. Eu jurava que eu tinha ouvido alguém gritando meu nome, mas não. Que o garoto era dependente dele. Mas aí ele descobre que ele era mais dependente ainda. Quando o garoto estava lá trabalhando pra ele, o Reigen se sentia especial por dois motivos principais. Primeiro, porque o mob o seguia, era seu discípulo e admirava ele. E o segundo, porque os poderes do garoto faziam ele ficar mais reconhecido. Então eu ia falar justamente mais isso. Dependente da presença do garoto no seu escritório, reforçando ainda mais o seu lado impostor. Ser uma fraude poderia ser a definição do Reigen, mas é mais do que isso. Reigen se sente uma fraude, mas é por um motivo diferente. Porque existe um outro lado da fraude do Reigen. Se por um lado esse autoproclama o maior médium do mundo, qual é o outro lado? Ao mesmo tempo ele não consegue ver suas próprias realizações. Ele também subestima o tanto que ele faz para algumas pessoas. E é aí que entra o fenômeno do impostor. Eu fiz essa pergunta lá no Instagram. 80% das pessoas se sentiram uma fraude em algum momento da vida. E o que estudos mostram é que em média 70% das pessoas experimentam esses sentimentos impostores em algum momento de suas vidas. O pesquisador eu todo dia só. da Universidade de Hamburgo, eu todo dia. Fala que pessoas que apresentam síndrome do impostor tendem a ter baixa autoestima e alto grau de neuroticismo. Eles também possuem um estilo de atribuição contraproducente, onde atribuem seu sucesso a fatores externos, como sorte ou acaso, e atribuem falhas ou feedback negativo a fatores internos, como sua falta de inteligência ou potencial. E o Reigen tem ótimas habilidades, mesmo sem um mob. Sempre fez coisas grandiosas e mesmo assim não conseguia se ver como alguém. É como se fosse um disfarce, né? Ele sustenta uma imagem para parecer maior, mas no fundo ele se sentia mal, se sentia um fracasso. Ele sente ali o tempo inteiro que ele vai ser descoberto. E o seu fenômeno do impostor aparece justamente nesse momento. É igual quando você está preparado para fazer uma apresentação, um seminário, e aí você secretamente por dentro está desesperado, achando que alguém vai descobrir que você está nervoso ou inseguro, ou você está sentado em uma reunião de trabalho, ensino médio todinho, um monte de gente, e você acha que em algum momento o seu chefe vai chegar perto de você, colocar a mão no seu ombro e dizer: percebemos agora que você é uma fraude, que você não está qualificado para esse trabalho. Só que o contexto do impostor no caso do Reigen acontece de forma diferente, já que ele não acredita no seu potencial de forma interna, mas de forma externa passa uma imagem que é totalmente oposta a isso. Ele fala mais como no caso do viés de autosserviço, também chama... E aquele negócio da máscara, né? Que geralmente nós... em público, a gente utiliza um tipo de máscara para tentar esconder a pessoa que a gente realmente acha que a gente tá... que a gente é de verdade, tá ligado? Para esconder... como é que eu posso falar? Para esconder do mundo, das pessoas ao nosso redor, o que a gente realmente é.
A gente cria um outro tipo de personalidade. Chamado de efeito Lagon-Obegon, que consiste em superestimar as habilidades positivas e desconsiderar as qualidades negativas, o oposto da síndrome do impostor. Hagen, apesar de conseguir fazer várias coisas, ele não consegue se perceber como grandioso. Ele tem uma grande autonomia, ele cresce profissionalmente quando ele quer, e ele é sociavelmente incrível, como ninguém na série. É o personagem ali também que consegue mais entender os outros. Ele, por exemplo, é o único a perceber ali que o Mogami estava mentindo quando ele estava no corpo da garota. Ele basicamente não perde nenhuma discussão, ele ganha uma discussão até mesmo quando ele está errado. Afinal, ganhar uma discussão não quer dizer exatamente que você está certo. Isso é verdade. Uma das coisas mais legais no Hagen é que ele tenta mudar o destino dele de alguma forma, como quando ele entra em choque ao perceber que o mob estava conseguindo viver sua vida normalmente sem ele. E no dia seguinte, o Hagen arregaça as mangas e tenta fazer algo para mudar sua vida de novo. Ou seja, ele passa a imagem de extremamente sociável, mas no fundo ele é sozinho. Tanto que ele fala: eu sempre construí tudo isso sozinho, sem a presença do mob. Por que eu estou me limitando agora? E aí, após isso, ele começa a fazer várias outras coisas, começa a trabalhar mais, ampliar o seu negócio e chega a um programa de TV. Como alguém tão confiante, tão bom debatedor, pode ter tantas inseguranças sobre quem ele é de verdade. E com isso acaba sendo inundado por pensamentos disfuncionais. O pesquisador Rick Hanson trouxe no seu livro O Cérebro de Buda, um dos meus livros favoritos, inclusive, que grande parte do nosso pensamento atual é orientada a nos proteger do que ele chama de perigos fantasmas, que criamos por causa de nossas reações. Quando você é capaz de ver esses fantasmas, você pode se dar conta do quão sem sentido eram eles. Ou seja, quando o rei conseguiu ver o fantasma, principalmente o fantasma do Covinhas, que era essa maldito Covinhas do mob, ele muda totalmente seu campo de visão e começa a fazer muitas coisas. Por exemplo, a gente percebe o mob tranquilo após desligar um pouco do Hagen, já que ele sabia que a relação dos dois continuaria. Mas o que vemos no Hagen é justamente o oposto. Ele entra em um estado total de instabilidade, mostrando a dependência que ele tinha do mob. Boa noite, ele sabia. Em toda a série, o mob é a única pessoa que realmente gosta do Hagen pelo que ele realmente é, e que vai ver o Hagen além de seus defeitos, além daquela imagem de alguém que tenta resolver os problemas de todo mundo e que passa uma imagem absurda de confiança. Quando o mob deixa o Hagen pra trás, dando ali um tempo na relação entre os dois, aquilo foi algo fundamental, porque os dois não estavam mais crescendo um com o outro. Eles começaram a ter dependência, e aquele corte na relação fez os dois verem o mundo com uma clareza maior e por uma outra perspectiva. Só após isso que o Hagen percebe que estava usando o mob e que isso estava atrasando o garoto. E só nessa distância o mob fala pro Hagen: meu mestre é uma boa pessoa. Talvez nada seja mais humano do que cometer erros, ter consciência desses erros e tentar mudar. Talvez não. Não é talvez. Isso pra mim é a verdade. Nada seja mais humano do que cometer erros. Talvez nada seja mais humano do que cometer erros. Ser humano é cometer erros, tá? E o mais importante de tudo, ser humano é aprender a se comportar da forma correta, reconhecendo os seus próprios erros e tentando se tornar uma pessoa melhor. Ter consciência desses erros e tentar mudar, o Hagen enganava as pessoas ao mesmo tempo que ajudava elas também. Ele percebeu que estava privando o mob da infância dele, mas ao mesmo tempo era a pessoa que o mob mais confiava, que mais entendia ele, que falava: tudo bem você fugir, ou não use seus poderes porque quem vai sofrer no final é só você. Ou seja, esse é o Hagen, ele não precisava ser mais nada. Ele já era alguém. Afinal, todos nós queremos ser alguém, mas será que de fato você precisa? Talvez a fraude esteja justamente nisso. Curta, se inscreva, compartilhe, é apenas o começo. Eu tive sérios problemas com relação a esse tipo de sentimento, galera, porque eu já falei sobre isso em alguns reacts, tá ligado? Eu cresci numa família em que basicamente todos os meus primos mais velhos eram incríveis nos seus objetivos. Todos os meus primos que quiseram estudar em faculdade federal, todos eles passaram top 10 nos seus cursos. Medicina, odontologia e veterinária, que são cursos concorridíssimos em universidades federais. Todos eles passaram em top 10, tá? Eu tenho duas primas que quase disputaram as Olimpíadas pelo Brasil em 2016 no Rio. Hoje as duas são donas de uma academia de pilates e crossfit, tá ligado? Então, eu como era o mais novinho ali,
veio muita pressão pro meu lado. Do tipo, ó, tem seus primos isso, seus primos aquilo. E você? E você? Aí, pra completar, eu ainda fui estudar numa escola federal, no ensino médio. Oh, detalhe, tá, Matt? Essa pressão não veio por parte da minha mãe, tá? Isso veio por parte do meu avô e dos meus tios. Minha mãe nunca se importou com isso. Minha mãe sempre vivia falando: eu quero que meus filhos sejam felizes. Era o que minha mãe sempre falava. Só que aí o que acontece, né? Eu fui estudar no ensino médio numa escola federal, no IFBA, aqui da região. E eu era o melhor da minha turma. Tá ligado? Porque eu gostava de estudar. Eu aprendi a gostar de estudar. Eu amava tirar nota alta, vocês não têm noção. E aí, pra completar, juntava isso com os meus colegas de sala e os professores que me davam aula. Alguns ficavam falando: nossa, Moreno, você é muito inteligente, você precisa ir pra uma faculdade de alto nível, você precisa ir pra uma... Você tem que fazer faculdade pro ITA, você tem que fazer faculdade... Você tem que estudar em tal faculdade, não pode se prender tanto não. Você tem que ser grande, não sei o que. Você é muito inteligente. Era uma... Era uma rasgação de seda absurda pra mim, tá ligado? E isso foi só aumentando a pressão em cima de mim. Foi só aumentando a pressão em cima de mim. Só aumentando. E eu comecei a me exigir mais de mim mesmo, tá ligado? E mais. Obrigado pelo donate. Tá tudo bem. Tirando dor nas costas que eu tô sentindo, tá tudo bem. Obrigado pelos dois. Continuando, né? Aí eu fui começando a aumentar muito essa pressão pra cima de mim, os caramba 4. Até que no terceiro ano eu surtei, né? Eu comecei a arrumar briga com todo mundo. Eu comecei a ser uma pessoa explosiva, nervosa. Isso eu tava com o quê? 15 para 16 anos? Isso foi 2008, 2009. Eu, mesmo sendo deficiente físico, eu comecei realmente arrumar briga com os outros, discutir com os outros, tá ligado? Cheguei a ameaçar. Eu cheguei até a ameaçar quebrar um carro de um professor porque ele não me deu, porque ele me descontou meio ponto de um trabalho meu. Eu cheguei a esse nível, tá ligado? E aí culminou que eu perdi de ano. Eu arrumei uma treta tão forte com um dos meus professores, que era o responsável por dar 2 matérias, que no final das contas eu acabei sendo reprovado nas 2 matérias e tive que repetir de ano, sabe? E só por causa dessas 2 matérias desse professor arrombado. Não é à toa que, se você for ver meu histórico escolar do terceiro ano, era todas as matérias acima, com média geral, tá, no ano, acima de 8, e nas 2 matérias desse professor, as 2 matérias com média abaixo de 5. E por causa disso eu fui reprovado. Depois desse surto, que eu tive que cuidar um pouco da saúde mental e tudo mais, eu cheguei no momento de, tipo, não posso exigir mais de mim mesmo, senão eu vou soltar de novo. E aí eu decidi que eu só queria ser uma pessoa normal. Só queria viver bem o suficiente para não passar necessidade. E tipo, eu sou assim até hoje, tá ligado? A única coisa que eu não quero é passar necessidade. Em nenhum momento da vida. Eu não faço questão de ser rico, de ser milionário, tá ligado? Eu só quero viver bem. No meu caso, a pressão cresceu no meu... tá. No seu caso, a pressão cresceu. No meu, o meu ego cresceu e também veio forte. Então, o ego... Isso aí é uma parada que não tem tanta conexão com esse meu início de vida adulta, mas veio lá, tipo, 2016, 2017, quando o canal estourou pra caralho. O meu ego foi pra um patamar que vocês não têm ideia, tá ligado? E aí veio o tombo. Gato, deve ter alguma palavra que você tá escrevendo que é proibida, que tá na lista de palavras proibidas que eu coloquei na Twitch.
Então tenta mudar, tenta usar algum sinônimo. Deve ter alguma palavra proibida, tá? Pera, a minha mãe de vez em quando sempre me lembra que meus amigos estão fazendo faculdade de coisas grandiosas, sendo que eu quero aqui só fazer algo simples. Matt, esse que é o problema, tá ligado? Das pessoas não respeitarem o gosto de outros. O que eu ganho se você virar sub, Léo? Você paga R$8 e eu ganho R$2,50 dos R$8, tá? Basicamente é isso. E aí em troca você tem acesso aos reacts de vídeos de animes, tá? Que eu faço react para vários animes diferentes. E além disso, você tem direito a fazer um pedido de react por mês aqui na live. Se eu gostar do vídeo, o vídeo vai pro YouTube. Eu queria falar que meu prêmio passou no ITA e e graças a Deus a minha família nunca colocou pressão em mim em relação aos estudos. Cara, eu tô tentando entender qual é a palavra que você tentou usar que tá proibida. Eu vou procurar depois. E também você foge dos ads, isso aí é verdade, Gui. Você foge dos ads também. Depois eu vou tentar dar uma lida nas palavras que estão proibidas pra tentar achar algo semelhante. Algum sinônimo, tá ligado? Mas... Então, no resumo da vida, gente... Primeiro nesse momento de surto no ensino médio. E depois, por conta do tombo que eu tomei com o ego inflado, por causa do canal ter estourado no passado e tudo mais... eu meio que percebi, tá ligado? Que é desistir de buscar coisas grandiosas e só tentar viver bem, de forma saudável. Provavelmente é isso. Eu bloqueei uma porrada de nome de político. Provavelmente é isso. Ele foi primeiro lugar em uma Olimpíada de Matemática. Urra! Eu fui top 5 do... Eu fui top 5 da Bahia na 7ª série. Eu fui top 5 da Bahia na 7ª série. Por incrível que pareça. Tá ligado? Eu era um mini gênio. Eu era um mini gênio, tá ligado? E aí, por conta de altos surtos e altas pressões de tudo quanto é lado, eu só surtei 2 vezes. 2 vezes. E às vezes, chat, eu acho... Às vezes não, né? Quase todo santo dia, eu acho que é karma, tá ligado? Porque antes de eu criar o canal no YouTube, durante o ensino médio e primeiros anos de vida adulta, eu era uma pessoa desprezível, tá? Isso que eu contei aqui é só um detalhe, uma das coisas desprezíveis que eu fiz. De arrumar briga, de ameaçar, vandalizar coisa dos outros, de ser desbocado, tá ligado? É só de uma lista grande de bostas que eu já fiz. Grande, sabe? Então, inclusive certas coisas que eu nunca tive coragem de contar pra ninguém. Aí, às vezes eu acho que é só o karma me punindo pelas ações inconsequentes do passado, sabe? E aí, uma hora ou outra eu consigo dar uma equilibrada nesse karma e ver se as coisas melhoram pra mim. Pelo que você conta, eu ia odiar tanto morando no passado. Isa, se você soubesse... Chat, se vocês soubessem como era o moreno do ensino médio, vocês nunca mais assistiriam a live, velho. Vocês nunca mais assistiriam minhas lives. Ainda bem que eu sou uma pessoa totalmente diferente, bicho. Nossa, como eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era no passado, brother. Eu era repulsivo, velho. Eu era nojento, eu era um bosta. Gui, nossa. Se eu tivesse coragem pra falar, gente, mas eu não tenho. Deixa pra lá. Tá ligado? Porque eu não era uma boa pessoa. Eu não era nem de perto uma boa pessoa. Eu tive que apanhar muito dessa vida pra tomar vergonha na cara, tá? Eu tive que apanhar muito nessa vida. Enfim, gente, você do YouTube, obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo e eu fui. Tchau, tchau.